mãe na profissão. Então eu agradeço mesmo de coração ela estar aqui hoje. Então, vamos convidar então a enfermeira Simone Leal, que possui graduação em enfermagem e obstetrícia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, especialista em gestão e ambiente de segurança de estabelecimentos assistenciais de saúde pelo Consórcio de Acreditação Brasileira. Atualmente, ela atua na gerência de contratos no NERJ, né? Já foi gerente, né, do Hospital Federal da Lagoa e também membro da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar da Corregedoria Geral da União. É professora do curso de enfermagem e especialização em enfermagem de emergência e alta complexidade da Unifeso e também professora convidada hoje na Unirio e formada pela Unirio, que é a primeira escola de enfermagem do Brasil. Simone Leal. Eu ia dizer que ela falou de mim, mas ela é minha pupila, né? Um dos meus orgulhos. Porque Letícia chegou, acho que ela já contou para vocês, com uma malinha rosa. Uma malinha rosa, Barbie. E aí, quando o professor estava falando do cuidado com o aluno, eu me lembrei muito do que nós fazíamos na residência. Dessa questão de você formar um profissional, mas você ter um olhar para a pessoa. Não é algo fácil. Penso eu que numa turma grande a residência era uma turma pequena. Mas nas universidades e nos ambientes, isso é muito difícil porque a sua palestra me fez reportar o seguinte: as experiências que os alunos passam, muitas vezes, vão ao encontro daquilo que eu estou vivendo. Na área da saúde, quando nós falamos principalmente do enfermo, do paciente, a dor do paciente muitas vezes nos faz pensar nas nossas dores. E nós não estamos preparados para lidar com elas. Humanização, cuidado, educação, todos passam numa mesma vertente em todas as profissões. Por quê? As profissões são feitas de pessoas, seres humanos, que precisam ser olhados. Não somente o alvo do nosso cuidado, mas o ser humano e o profissional que trabalha. Porque eu fico sempre pensando, a gente fala sempre no alvo da assistência. O alvo da minha assistência é o paciente, correto? Errado. Errado. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Se eu não sou cuidado, eu não sei cuidar. Se eu não tenho atenção, eu não sei dar atenção. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então a primeira coisa que eu tenho para falar para as pessoas que lidam com pessoas, independente do campo de trabalho, cuidem dos seus pares. Cuidem. Olhem para os seus pares. Como é que está o aluno? Sim, mas como é que está o professor que vai dar aula para aquele aluno? Como está aquele grupo de servidores que estão trabalhando para gerenciar o cuidado? Para os enfermeiros, como está a sua equipe? Que vai lidar o tempo todo, eu sou enfermeira intensivista, minha formação é intensivista, nós lidamos o tempo todo com o limiar entre a vida e a morte. Como é que está esse funcionário que vai lidar com isso? Que não tem o controle nas mãos. E isso é uma coisa difícil para falar para a Letícia Sardinha, tá? Dizer para ela assim, olha, o controle não é teu, é complicado. Por quê? Nós queremos ter o controle. É mais fácil ter o controle. Então é mais fácil dizer para o aluno assim, você está errado, sai da sala, do que ter que lidar com a emoção dele, com situações que eu não consigo resolver e que muitas vezes vão me lembrar situações minhas. A gente fala no humano, na dimensão do humano, e aí olha para dentro. Eu tenho uma frase que ultimamente é uma frase que tem falado muito ao meu coração. Antes de tudo que tenho que cuidar, cuida do teu coração. Porque se o teu coração estiver bem, você vai cuidar do outro bem.
mas somos profissionais e cientistas. Trabalhamos com a ciência. Nós temos que ter o palpável, o tangível, para prestar a assistência adequada. Ok. Mas o que eu faço com isso quando eu tenho um aluno entrando drogado na minha turma? Como é que eu tiro esse conhecimento, todo esse saber, transformo ele numa ação que vai impactar a vida daquela pessoa, que vai trazer aquela pessoa para uma realidade diferente da que ele vive? Para dizer assim, tem esperança, tem um caminho. E esse caminho não é o que você conhece de violência, tem um outro caminho que a gente pode trabalhar. Eu acho que está aí o grande achado, que é extremamente difícil para o profissional, porque a gente quer ter o controle de tudo o tempo todo. E aí eu voltei e falei com a Letícia, eu estava estudando para essa palestra e falei assim, cara, vamos lá, vamos voltar ao princípio. Como é que era o princípio na enfermagem? A nossa, eu digo que é a minha musa, né? Assim, Florence era uma mulher que, uma visão gerencial absurda e uma visão humana absurda. Ela chegou numa era que mulher não tinha voz, ela disse assim, olha, é esse o caminho, eu vou com uma lâmpada, andando pelos locais escuros, cuidando de gente que eu não consigo nem ver e que está morrendo. Porque eu sei que eu não vou salvar a vida, mas eu tenho um conforto porque eu estou levando a luz para eles. E aí, nesse momento, ela está pensando assim, como é que eu posso melhorar e mudar essa situação? Eu mudo essa situação olhando o ambiente. O que tem no ambiente? Com o que eu trabalho? O que eu posso modificar aqui? Melhorar a vida da pessoa, fazer com que a saúde dela melhore, mas que eu continue ao lado dele. Caminhar junto. Quando a gente pensa em educação, quando a gente pensa em cuidado, quando a gente pensa no outro, eu tenho que pensar em caminhar junto. Eu não posso ser mais, eu não devo ser menos, eu devo ser um parceiro. De quem? Daquele que é o alvo da minha assistência, quer em qualquer área, mas também do que está comigo. É fácil fazer isso? Primeiro, eu tenho que ter muita segurança no que eu estou fazendo. E aí eu digo que o banco, a academia que te dá esse suporte. Para eu trabalhar as diversidades e para eu conseguir navegar nesse universo, eu tenho que estar muito segura do que eu estou fazendo. Eu tenho que saber muito bem por onde eu estou caminhando. Eu tenho que ter todas as ferramentas disponíveis. Senão eu não vou conseguir tangenciar o restante. Eu preciso compreender que existem limites para o meu executar, para o meu fazer e para aquilo que eu vou alcançar. Existem limites. Existe um momento que você não vai conseguir. Para o enfermeiro, o limite é a morte. É aquele paciente que você luta, e a gente na síndrome de Deus, né, diz que perde o doente. Não perde o doente. Para o professor, talvez seja aquele aluno que se afasta da escola e ele não consegue mais caminhar. Para a nutricionista, talvez seja aquele que é totalmente refratário à terapêutica que ela implementou. É o meu limite. Como é que eu lido com esse limite? Como é que eu avalio? Não me distancio, por quê? Aqui já foi falado. As unidades são extremamente áridas. O ambiente que nós trabalhamos são ambientes áridos. E se você não motivar, se você não reavaliar, você desiste. E devo dizer que eu tenho 21 anos de enfermagem, indo para 22 anos e ainda não desisti da enfermagem, do paciente, nem dos enfermeiros. Sobrava sim, professor. Tem aluno que eu pego, puxo a orelha, essa mocinha aqui sabe, chamo junto e digo assim, ó, não é desse jeito não. Tem regra. Tem regra.
aqui é o limite, é o teu limite de trabalhar. Mas também sei falar assim, ó, aqui você não vai desistir porque eu vou lá te buscar. O que está acontecendo, moça, que você não está diferente hoje? Vamos conversar depois? Esse limite do que, onde eu posso atingir, como eu posso atingir, o que é profissional, o que não é profissional, e o que eu posso modificar na vida do outro, é uma construção de uma vida. Não se aprende na academia, embora ela dê suporte, mas é relacional. E aí eu falei assim, preparei a apresentação, depois falei para a Letícia, eu não vou trazer nada, porque eu estou muito incomodada com a falta de relação. A tecnologia nos afasta, eu estou vendo gente no celular, no Zap. O olho no olho não existe porque está tudo muito rápido e veloz. E aí as pessoas não se olham. O professor não sabe porque ele está na correria do dia a dia para fazer 1 milhão de coisas e ele não olha no olho do aluno. Hoje eu fui dar uma aula na Unirio e falei assim, vamos fazer a avaliação clínica do paciente? Ok, montei um cenário e falei assim, chamei os alunos, o cenário é esse, a história é essa. Vamos lá, atende o paciente já faz, ou seja, ele não estava falando. Aí, claramente, o enfermeiro foi lá pro filho. Aí, opa, peraí. Não fez pergunta nenhuma pro paciente, mas ele não está falando, ele não pode me responder. Essa é a única linguagem? Ele só tem a linguagem verbal para te responder? Ele não tem outra linguagem, você não vai se relacionar com ele? Ok, se ele tiver um AVC de tronco, e aí um acidente vascular encefálico de tronco cerebral, em que ele tem paralisia completa, tetraplegia e não se e é a fase. Você faz o que com ele? Não fala mais com ele. Ele está preso encarcerado e você não vai falar com ele porque ele não te responde de forma verbal? Quais são as outras estratégias? Como é que eu me relaciono? Vamos botar um princípio? Vamos nos relacionar? A gente se relaciona com o celular, com o computador, mas com o ser humano. Está muito difícil. Está muito difícil. E aí o professor fica incomodado. Como professor, eu fico incomodada sim. A tecnologia é ótima, mas eu detesto o aluno que está fazendo, está no Zap o tempo todo e eu estou lá tentando passar o que eu tenho de conhecimento e experiência e o cara está no Zap o tempo todo. Você é livre para levantar. Você é livre para sair. Mas você, quando está na sala de aula comigo, eu quero que você se relacione. E relacionamento é via de mão dupla. Eu preciso que você se relacione comigo porque eu quero me relacionar com você. Então a gente começa a aprender aqui. Existe um relacionamento no Zap? Existe. Assim, estou pegando pesado só para a gente refletir, tá? Estou pegando pesado só para a gente refletir. Porque nós precisamos, isso a gente reporta para cada um dos ambientes em que a gente trabalha. Ou seja, você dando aula, quer seja você dando aula, quer seja você fazendo a sua avaliação nutricional, quer seja você no cuidado direto com o paciente. Se você não aprender, você tem que olhar no olho, que você tem que perceber o que a linguagem corporal daquele paciente está te dizendo. Muitas vezes eu sei que o paciente está em sofrimento e ele está numa prótese ventilatória sedado. E eu sei pela face e pela postura dele no leito que ele não está bem. Eu sei que ele está com dor. Por quê? Porque eu olhei para ele. A pergunta hoje é, falamos de humanização, falamos de educação, falamos de cuidado, mas a gente presta atenção nas pessoas. Nós prestamos atenção no outro. O que eu estou fazendo com toda essa ferramenta, com todo esse saber que eu tenho, se eu não olho para o outro? Se o outro é só uma forma de eu garantir o meu salário no final do mês.
enquanto o outro for só uma forma de garantir o meu salário no final do mês, e vamos abrir um parênteses aqui. Ele pode até ser uma forma de eu garantir o meu salário no final do mês, mas isso não quer dizer que ele tem que ser descartado. Se ele garante meu salário no final do mês, o mínimo que ele tem que ter é o meu respeito e a minha atenção com as necessidades dele. Isso é tão básico, gente, que me assusta. Isso é tão voltar aos primórdios que me assusta. Será que agora, às portas, século 22, eu tenho que dizer para as pessoas que eu preciso olhar no olho? Que o segredo para a execução de um trabalho bem feito é ter que relacionar com o outro? Chega a ser absurdo. Mas é isso. O enfermeiro, eu sempre falei a vida inteira, ele é um educador nato. Porque é uma das únicas profissões que você sai chefe. Sabe como é, gente? Fica em pânico mesmo. Você sai chefe. Miseravelmente, você tem um técnico de enfermagem que vai estar subordinado a você. E às vezes você não sabe nada, o técnico tem 20 anos de experiência. Se você não aprendeu a se relacionar, como é que você vai se relacionar com esse técnico? Que vai cuidar de pessoas, que vai gerenciar toda uma equipe. Como é que você vai fazer isso? Se você não voltar ao princípio, ao básico, como é que você vai caminhar 20 anos numa profissão em que você lida com a vida e com a morte? Numa profissão em que você lida porque, pelo que o professor falou aqui, ele lida com a vida e com a morte tanto quanto eu. De uma maneira cruel. Porque ele vê vidas serem ceifadas e ele não consegue ter uma atuação direta. Ali eu consigo prestar o cuidado pode ser efetivo, mas eu tenho uma ação direta. Você tem uma ação indireta. E vidas são ceifadas. Perde crianças por trás. Como é que nós vamos lidar com isso se eu não aprender a olhar o outro, a trabalhar a minha equipe, a me trabalhar, a dar apoio e suporte e receber apoio e suporte? Que o conceito é belíssimo. Estamos trabalhando em conjunto. A realidade, um comendo o calcanhar do outro. Aí o professor diz assim, olha, nós temos maneiras excelentes de dar aula. Eu estou te dando todo o material. Para que eu vou usar? Meu salário está garantido no final do mês. Vou usar isso para quê? Para que meu conhecimento vai? Para que eu vou estudar? 21 anos de enfermagem, não parei de estudar, não. O dia que eu parar, eu morro. Tem que morrer. Porque... ou então sair. E vocês estão começando nessa jornada. Estão no primeiro passo de uma caminhada. E o que me deixa muito apreensiva é que nos primeiros passos de uma caminhada, muitos já demonstram um cansaço de quem tem 20, 30 anos de profissão. Já mostram o descaso de quem tem uma vida inteira de bagagem pela frente. Muitos já deixaram de acreditar e nem começaram a trabalhar. O que nós, profissionais, que lidamos com vocês, podemos fazer? O que a gente tem que olhar? Que ponto a gente tem que atingir para que vocês percebam? Vocês podem mudar uma realidade. Vocês podem não mudar toda a realidade, mas vocês podem mudar uma realidade. Sabe qual é o meu exemplo de mudança de realidade? Está sentado aqui. Hoje eu tenho uma aluna que é muito mais do que eu sou, que tem conhecimento e que tem uma história de vida que me dá orgulho. Essa realidade eu toquei. Posso não ter feito a diferença para 1 milhão. Eu tenho a realidade de pacientes que não vão lembrar o meu nome, mas estão vivos. Sem sequelas, porque eu sou enfermeira neurointensivista.
Então, mostrei uma foto que eu amo de paixão de um paciente grave toda a vida e que ele saiu com a hemiparesia direita. Sem ser, ele não lembra de mim. Mas para essa vida eu fiz diferença. Profissionais, que diferença vocês vão fazer na vida das pessoas que estão ao seu redor? Quer seja aquele para quem você presta cuidado, quer seja para o teu parceiro de caminhada. Para fazer diferença, a primeira coisa que você tem que fazer é se relacionar. Você tem que olhar no olho. Você tem que ter tempo disponível para aquela pessoa. Você tem que ter conhecimento para poder guiar aquela pessoa. Não adianta só também, sou companheiro, sou legal, mas não sei o que fazer na hora que o trabalho surge. Aí não. Eu tenho que ter conhecimento para guiar aquela pessoa naquilo que ela tem que fazer. Eu tenho que ter comprometimento com aquilo que eu escolhi. E vou te dizer que a enfermagem é um campo vastíssimo. Você não gosta da assistência? Ok, você pode continuar sendo enfermeiro. Você não é menos enfermeiro porque não está na assistência. Hoje eu trabalho com 2 advogados do outro lado. Eu faço parte de uma comissão de processo administrativo disciplinar da Corregedoria Geral da União. Eu sou área técnica dentro desses processos. Sou menos enfermeiro por isso? Não. Então, essa área da assistência não é a área que você quer? Existem outras áreas dentro da assistência dentro da enfermagem que você pode trabalhar. Descubra a área que te faz brilhar o olho. Mas se não fizer brilhar o olho, mesmo assim você é vago para isso. Faça bem feito. Não por caridade, não por altruísmo, mas porque você é profissional. Independente do que você fizer, faça porque você é profissional. Se eu estiver gostando, se o meu olho brilhar, ótimo. Se não, eu continuo fazendo bem feito, porque eu sou pago para isso. A minha fala para vocês hoje é seja profissional. Se possível, ame. Seja apaixonado pelo que você faz, como eu sou. Se não for possível, faça o seu melhor. Cuidando de pessoas, quer na educação física, na nutrição, na enfermagem ou no que quer que você vai escolher. Cuide de pessoas e cuide de você. Porque não tem como cuidar do outro se você não estiver bem. Hoje nós temos uma grande gama de profissionais extremamente amargurados, cruéis com o outro. Sabe por quê? Porque eles são cruéis com eles mesmos. Porque eles estão infelizes e aí eles não conseguem trazer felicidade ou docilidade para a vida de ninguém. E aí colocam a culpa em quem? Em toda qualquer coisa. A instituição é ruim, o governo... Isso nada é novo, gente. O governo sempre foi governo, as instituições sempre tiveram dificuldade. Isso não é novo. Nada do que a gente vive é novo. Tem horas que melhora, tem horas que piora, tem horas que está muito ruim. Daqui a pouco melhora um pouquinho. Isso sempre foi assim. Aí o cara resolve trabalhar, está insatisfeito consigo mesmo e joga a culpa no outro, no trabalho, no colega. A culpa nunca está nele. E isso é uma outra palavra que eu não gosto. Culpa. Culpa nos remete a alguma coisa muito difícil. Eu tenho que saber que eu não estou bem, cuidar de mim e ter a minha responsabilidade sobre tudo que eu fizer. Eu não sou culpado, eu sou responsável. E eu tenho que estar comprometido com aquilo que eu fui imputado, a quem me foi imputada a responsabilidade. Não, eu acho assim, se eu falar mais, a gente vai se estender, mas o mais básico de tudo isso, primeiro,
Você é profissional independente do recurso que você tem ao seu redor, por isso eu não usei nenhuma tecnologia. Eu sou Simone Leal, enfermeira do Hospital Federal da Lagoa, independente do que eu tiver em tudo. Eu vou fazer o meu trabalho da melhor maneira possível, com todo o conhecimento que eu tenho, independente do recurso que está ao meu redor. Se eu tiver pouco, eu vou trabalhar com pouco e vou fazer o meu melhor. Se eu tiver muito, eu vou usar tudo que eu tenho de tecnologia, porque eu sou apaixonado pela tecnologia, e vou dar o meu melhor. Se eu estiver num ambiente top, eu vou trabalhar com os tops. Se eu estiver num ambiente que não tem top, eu vou trabalhar adorando quem eu tenho para fazer e educando, formando equipe. É simples assim. A decisão está na tua mão. Não está na mão do professor, não está na mão do paciente, não está na mão do aluno, está na mão de ninguém. A decisão está na tua mão. Que profissional você quer ser? Como você quer ser reconhecido? Você quer ter a alegria de chegar no local e dizer, eu vi uma ex-residente, uma aluna, uma menina, eu vi menina que hoje tem uma posição de destaque e dizer assim, ó, essa aqui mudou a minha vida? Ou você quer passar em branco na vida das pessoas? Eu não tenho nada de mais formidável do que a formação daqueles que trabalhavam comigo. Quer sejam técnicos de enfermagem, enfermeiros, residentes, alunos. Esse é o meu legado. Que legado você quer deixar para a próxima geração? O que você quer fazer da sua vida? Você quer passar em branco? Ou você quer fazer a diferença? Está nas suas mãos. Para isso, seja humano, eduque, cuide e se relacione. Obrigada, boa noite.